As obras do centro de Ribeirão Preto foram prorrogadas por mais 4 meses. O motivo é que no meio do caminho resolveram trocar as redes de água e esgoto, que são antigas e não estavam no planejamento. Andar pelas ruas do centro de Ribeirão está um caos, tanto para motoristas quanto para pedestres. Tá um horror isso daqui, né? A gente tropeça, a gente cai nos buracos. Eles deviam acelerar com essas obras deles, né? Ele começa num lugar, vai para o outro, então ele não acaba as obras do jeito que ele quer, né? Eles deveriam ter feito um projeto que essas obras acontecessem antes, por exemplo, né? E não deixar acumular tudo para um último ano e falam que iam acabar e agora eles acabam prorrogando mais ainda, né? Então precisava ter feito esse planejamento melhor, acredito eu. As obras estavam previstas para terminar no fim de maio, mas foram prorrogadas para mais 4 meses. A prefeitura anunciou um novo prazo na última sexta-feira e alegou que o motivo do atraso é a substituição das galerias de águas pluviais. As redes são antigas, têm mais de 50 anos e não estavam no planejamento. Era só ter feito um projeto anterior, ter pensado um pouquinho que essas obras que estão se estendendo demais no tempo e também nos prazos de execução poderiam ser feitos num prazo muito menor. Então, o que faltou? Planejamento, projeto, gestão, administração. Então, se tudo isso tivesse sido bem pensado, estaria resolvido já a situação. Prejuízo para os comerciantes que, além do Dia das Mães, outras datas de grande importância nesse período serão afetadas, principalmente para os estabelecimentos com maior impacto das obras na porta das lojas, o que afasta os clientes. A Associação Comercial e Industrial se manifestou. Entendemos que a obra é de vital importância para o plano de mobilidade, porém não entendemos o tamanho desencontro do planejamento para ampliar em 4 meses. Nesses 4 meses, o impacto é significativo para o empresário. Estamos falando aí de 5 datas sazonais, como o Dia das Mães, Dia dos Namorados, as festas julina e junina, o Dia das Crianças e Dia dos Pais são altamente impactados dentro desses 120 dias. Nós estamos falando aí em 120 dias, parece pouco, mas é 1/3 do ano. É praticamente 1/3 e principalmente a fatia na qual o empresário tem para faturar com essas datas. O atraso e a situação de agora com a troca das redes têm prejudicado também o trabalho de profissionais da área da saúde por conta da falta d'água recorrente no centro. O consultório, nessas condições, sem nenhum paciente, totalmente vazio, que teve que dispensar por falta d'água. Esse grupo de dentistas e técnicos em prótese dentária não consegue trabalhar sem água. Eles atendem num edifício que tem 25 consultórios e todos estão parados. A gente não consegue atender o paciente porque a gente não tem como higienizar, como lavar as mãos para atender o paciente e nem lavar o instrumental para poder esterilizar. Então a gente está tendo que desmarcar as consultas e é um prejuízo muito grande. As contas têm que ser pagas e o paciente tem que ser atendido porque tem dentes quebrados, pessoas com dores, e a gente tem que atender. Não tem como ficar sem água. A gente não tem como vazar modelo, recortar modelo, lavar moldagem para desinfectar. E sem água a gente não consegue fazer nada no laboratório, está tudo parado. Eles deram uma previsão, agora aumentou mais 4 meses, vai ficar complicado, né, pra gente. E ligando no SAERP, no caso, eles falam que está tudo normal. Só que eu estou sem água desde o dia 8. Pelo que a gente está vendo, que esse pequeno período já está causando tudo isso, imagine mais 4 meses. Eu não tenho como fazer. E também, toda vez que o pessoal nos atende com um caminhão, nós temos que pagar a parte, mesmo sendo água do SAERP. Tá? A gente tem que pagar a parte. Imagine quanto isso iria ficar por condomínio. O custo vai onerar muito e também nós vamos ficar com condições de trabalho muito reduzidas. O pessoal está mandando o paciente embora e tudo mais. Então está complicado para trabalhar, muito complicado. As obras do corredor de ônibus do quadrilátero central passaram pela rua Barão do Amazonas, onde faltam alguns detalhes para finalizar, e estão na Visconde de Inhaúma. Depois vão para Lafayette e Florencio de Abreu. Enquanto isso, a gente aumenta a possibilidade de acidentes, o comércio fica afetado mais um tempo e a gente só vai conseguir ter realmente um bom fluxo aqui daqui a 4, 5 meses, se não houver nenhum novo atraso. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.
A Saerp não se manifestou até o fechamento desta edição. Conosco para repercutir todo esse problemão está o doutor Ademar Padrão, advogado. Doutor, mais uma vez, comércio de Ribeirão prejudicado por conta de obras atrasadas. Isso reflete, diretamente na economia da cidade e no nosso cotidiano como um todo. Boa tarde, bem-vindo aqui, doutor. Boa tarde, André, e a todos que acompanham e assistem ao Jornal da Clube no dia de hoje. André, eu digo que, na verdade, quem está perdendo realmente é o cidadão. A cidadania está mais uma vez prejudicada, porque, embora afete pontualmente o centro da cidade é a referência para o desenvolvimento da cidade. Tanto é verdade que as obras da mobilidade estão concentradas praticamente nessa região do perímetro central, correto? Então, o prejuízo, embora estamos falando aqui pontualmente da questão dos comerciantes e dos moradores do centro, é de toda a cidade, porque temos acompanhado, isso repercute também na questão econômica, na questão do erário, que é o dinheiro público, e havendo investimento desprogramado ou até mal feito, todos nós pagamos a conta. Então, outros bairros e todos os cidadãos deixam de receber do poder público outro tipo de investimento, ainda que seja de lazer ou até da saúde, que é o mais importante, mas por conta do desvio que é feito agora, em razão de um planejamento limitado e até mal feito. Então, o prejuízo é de todos, não só do centro da cidade. Doutor, eu imagino também o prejuízo dos comerciantes desta localidade, ou destas localidades ali no centro. Se a gente tirar, por exemplo, aqui o que está acontecendo na 9 de julho, com inúmeras lojas de portas fechadas, e aí é imprescindível que a prefeitura tente dar algum socorro para esses comerciantes. De que forma pode ser feito isso, doutor? André, só retomando a questão da violação do direito das pessoas, principalmente no centro da cidade, a Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 4º, fala justamente da iniciativa ao trabalho e ao comércio. E, neste caso, temos até uma lei federal de 2021, que também foi a alavancadora de mudanças de 2019, depois de 2021. Isso tudo, na questão da legalidade, mostra que realmente a administração pública atual não está atendendo a própria lei. Então, veja, o prejuízo do comerciante poderia e deve, inclusive, ser atenuado com vários outros tipos de incentivos, por exemplo, do IPTU, do Imposto Predial Territorial Urbano do Centro, algumas questões até de mobilidade para o centro da cidade, dando aí uma alternativa, por exemplo, de não cobrança de alguns estacionamentos, enfim, isso deveria ser feito. Inclusive, lembro, sabe, André, não é só da questão do Poder Executivo, da Prefeitura. O Legislativo também tinha que se empenhar mais para poder ajudar na solução. E nós não temos. Então, esse prejuízo pode ser até revertido em situações de improbidade administrativa por parte do agente político que cuida da administração da cidade, porque está violando as leis, conforme eu citei agora, e essa violação é flagrante. Tanto que já falamos dessa questão da infraestrutura do centro há mais de 2 anos. Como é que vai justificar agora que está tendo que fazer o reparo, sendo que já era conhecido o problema, Então, temos uma questão grave de gestão pública e que afeta ao cidadão e agora, pontualmente, o comerciante do centro. E agora vem com essa história, doutor, da troca de tubulação de água, E a gente vê os inúmeros profissionais também liberais que estão sofrendo com isso, a clínica de dentista que não está tendo como atender os pacientes, mesmo sendo o local que precisa, ter atendimento de urgência e emergência na questão odontológica, e até de cafeteria que precisa de água para fazer, obviamente, café. Parece que mais uma vez a gente faltou planejamento e até comunicação com os comerciantes por parte da Saerp também. O que chama atenção, André, como você já bem pontuou, é que é uma questão conhecida há mais de 2 anos. Então, veja, sequer foi feita uma comunicação prévia para poder tentar atenuar um pouco esse problema, e é gravíssimo. Imaginamos aí a falta do fornecimento de água. Não é todo estabelecimento que consegue ter um reservatório que suporte 5 dias, por exemplo, de falta. Então, isso daí, na minha maneira de ver e pela legislação que eu estudo, é sim uma violação do direito à livre iniciativa, ao trabalho que tem um valor social alto, principalmente no centro. Isso deveria ser revertido com situações compensatórias. Não acontecendo isso, todo comerciante, embora não seja o ideal, mas ele deve sim buscar o prejuízo dele
no Poder Judiciário, porque está comprovado por fatos que há sim um erro de gestão. A questão de planejamento e técnica, ela também é importante, mas ela é secundária. A gestão tem que se antever à questão do que está acontecendo. E isso não foi feito. Então, o prejuízo é certo. Doutor Ademar Padrão, advogado, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço, doutor. Eu que agradeço e um bom dia para todos, André.